Mais um dia e mais um questionamento, dessa vez sobre o pedágio da Polícia Civil e outras áreas de segurança pública. As regras da Previdência paranaense, as regras da reforma da Previdência, desde 1998, regras de transições, emendas constitucionais, leis complementares, parecem um emaranhado de problemas que ninguém consegue decifrar. E o meu objetivo aqui no canal é mostrar para vocês, de forma simples e clara, como funcionam essas regras e quando a gente pode ir para a briga e discutir todas essas questões relacionadas à Previdência. E o meu bate-papo contigo hoje, servidor, é sobre policial civil e outras áreas de segurança aqui no estado do Paraná. Eu já falei sobre o tema 1019 aqui no canal, que afeta toda a carreira policial no Brasil inteiro, inclusive com regras específicas de aposentadoria. Falei um pouco sobre a nova lei paranaense, que reestruturou a carreira policial, e agora era hora de investigar um pouco mais a fundo essa questão do pedágio. E esse caso me intrigou muito, porque eu fazendo as contas, ele fecharia todas as regras para se aposentar no ano seguinte, agora em 2024. Ele já tinha 29 anos de contribuição no total e pela carreira policial tinha 19 anos e faltava apenas um ano também para fechar a idade. A princípio estava tudo certo, estava batendo a regra da reforma da Previdência e a regra da lei complementar. E aí eu comecei a estudar esse caso mais a fundo para entender o que estava acontecendo. E para você entender esse tema tão complexo, para a gente desenrolar esse emaranhado de problema, vamos voltar um pouquinho no tempo e explicar para você como funcionava a aposentadoria do policial civil com relação àquela lei complementar antiga nacional que servia para todas as polícias. Ela é uma lei específica que regia a aposentadoria, não tinha tempo mínimo de idade para se aposentar, somente tempo de contribuição e tempo de segurança pública. Isso mudou, começou a mudar, começou a ter muitas discussões depois da reforma da Previdência, suas emendas e finalmente agora na reforma da Previdência mais recente e na reforma da Previdência paranaense. Então são muitas discussões que trouxeram esse emaranhado de problemas. E o que ficou definido no final das contas foi que o policial poderia se aposentar sim pelas regras antigas se já estivesse na ativa na data da reforma da Previdência e cumprisse a idade mínima de 55 anos para todos os policiais, homem ou mulher. Mais uma regra de transição foi criada, diminuindo um pouco a idade do homem e da mulher, adicionando um pedágio por tempo de contribuição de 50% do tempo que faltava na reforma da Previdência, na promulgação da reforma da Previdência. A idade para a mulher ficou de 52 anos e para o homem de 53 anos nessa regra do pedágio. Então essa é a regra que eu chamo de primeiro pedágio. Para quem entrou depois da reforma, a regra é totalmente diferente. Vale a regra da lei complementar paranaense, com a idade mínima de 55 anos, 30 anos de contribuição e 25 anos de atividade de segurança pública, tanto para o homem quanto para a mulher. As regras foram equiparadas. Finalmente, as regras ficaram em resumo dessa forma. E, novamente, como eu falei no início do vídeo, parecia que estava tudo certo. A idade, tempo de contribuição, tempo de serviço na atividade de segurança pública e aquela regra do pedágio adicional não fazia sentido. E foi quando eu comecei a investigar um pouco mais a fundo e descobri que além dessa regra do pedágio que eu mencionei para vocês, existe uma outra regra do pedágio que eu estou chamando a regra do pedágio da integralidade e paridade, porque ela é uma regra que afeta o direito preferido dos servidores públicos na hora de aposentadoria, que é a regra da aposentadoria por integralidade e paridade. A lei complementar paranaense estabeleceu critérios diferenciados para conseguir a integralidade e paridade do servidor público de segurança pública. Isso significa que só vai conseguir a integralidade e paridade quem começou no serviço público antes de dezembro de 2003.
E foi isso que aconteceu com o meu cliente e agora eu consegui entender perfeitamente o caso dele. Confira o texto legal aqui na tela. Essa ressalva que faz o texto legal que eu apresentei é somente para quem optou pelo regime de previdência complementar, o que provavelmente não é o seu caso. Agora, se você entrou no serviço público, na atividade policial, depois de 2003, cuidado, você vai precisar pagar esse tempo adicional de pedágio, igual o meu cliente. Como é que funciona isso? Na verdade, quem entrou depois de 2003 não teria direito à regra da integralidade. Ele teria direito somente à regra da média das contribuições. E a lei complementar estabeleceu esse pedágio adicional para a aposentadoria por integralidade. Esse pedágio ele vai exigir um tempo a mais de 5 anos de contribuição e nesse período vai ser obrigatório a renúncia expressa ao abono de permanência. Então o meu cliente não vai conseguir se aposentar no ano que vem. Ele vai ter que cumprir um pedágio de mais 5 anos sem o abono de permanência. Ainda não foram discutidas essas regras perante o judiciário, porém é possível questionar a constitucionalidade, a legalidade, a justiça, a isonomia dessas regras que estabelecem um pedágio tão duro para esses servidores públicos. A lei arremata que quem cumprir esse pedágio também vai ter direito à paridade. Todas essas regras, leis, pedágios trazem uma dificuldade extrema de compreensão de todo esse contexto da Previdência Paranaense. Espero ter te ajudado com essas informações e eu vou falar muito aqui sobre a pensão por morte, que é um assunto que vem trazendo muitos questionamentos. Então fique atento ao canal, fique atento aos seus direitos e vamos para a briga.